Pois é, estamos aqui para o nosso quarto e último vídeo dessa tarde, né? Dessa noite, bem melhor dizendo, consertando. Dessa noite. E a gente, essa fala aqui, esses 4 vídeos, a gente foi apresentando aqui de como se a gente deve fazer para chegar a um artigo científico com eficaz, com sucesso, coeso, conciso e bem montado. E a gente começou ainda lá, ó. Estou voltando aqui só para dar os tópicos aqui para vocês. De quando a gente começou o passo a passo de um artigo científico, de como ele deve ser desenvolvido, de como você deve introduzir ele. Nós estamos nessa disciplina maravilhosa que é Políticas e Planejamento, Financiamento e Avaliação Educacional. E graças a Deus, nós estamos aí na reta final da nossa disciplina. E a nossa coordenadora Francisca Franco já tem conversado conosco constantemente. A preocupação dela é com o que foi repassado, com o que está sendo repassado. E a gente tem tido essa responsabilidade de, no isolamento social, aproveitar também para estudar muito, para poder repassar com responsabilidade para vocês, a cada aula, a cada noite que a gente está aqui, tá bom? Portanto, o passo a passo é esse, como a gente falou, que nem tudo que é escrito é artigo científico, nem todo texto não é artigo científico. Ele tem que ter uma linguagem técnica e científica. Você precisa escrever um artigo científico, você precisa saber que o artigo precisa conter ideias inovadoras, já falamos isso, conceitos, interpretações e outras questões também. E comprovar suas ideias e conceitos descritos, tá certo? Quando a maneira de escrever, você deve apresentar concisão, ser conciso, ter precisão naquilo, em uma escrita objetiva e explicativa, em algumas características interessantes, para dominar uma escrita concisa, que é uma das técnicas escrita científicas, são as seguintes. A gente já falou. Eliminar o uso exagerado de adjetivos ou advérbios, evitar o uso de palavras como grande, pequeno, amplamente, extensamente. Não quer dizer que você não pode usar, claro que pode. Eliminar palavras e expressões redundantes. Tente utilizar a fórmula sujeito, verbo e predicado. A gente deu esse exemplo aqui dentro da nossa aula, como usar o sujeito, como usar o verbo e o predicado. Evitar expressões como sendo assim, etc, e etc, toda hora. Evitar esse tipo de coisa para que seu texto não fique pobre. Como dissemos anteriormente, o artigo científico possui uma estrutura bem específica e é bom que sigam a estrutura e a ordem mencionadas. Em geral, um artigo científico deve conter as seguintes seções. Como eu já falei, a gente tem uma fórmula aí. O resumo, o título, o resumo, introdução, a metodologia, os resultados, a discussão, a conclusão, os agradecimentos e as referências. Que dentro do agradecimento e da conclusão você tem os agradecimentos. O resultado, como montar o resumo, já falei isso aqui. O resumo é o tópico de maior importância no seu artigo, por isso deve ser elaborado primeiro e com todo cuidado, tá bom? O resumo é a parte que o leitor visualiza e já consegue entender a relevância do assunto que será abordado no artigo. Esse tópico precisa trazer quais serão as ideias inovadoras apresentadas no trabalho, a contextualização, os propósitos do trabalho e as perspectivas. Eu já falei das fórmulas, que existem as 2 fórmulas, que é a informativa e a descritiva, tá certo? A gente não vai mais tocar nesse assunto. Elaborando a introdução, como se faz a introdução, a gente
falou aqui que tem que conhecer o problema para depois fazer essa introdução com todo esmero, com todo cuidado, tá bom? O material e os métodos, também toquei nesse assunto exaustivamente aqui, material, os resultados também, a discussão, que é o desenvolvimento, é a discussão, e a conclusão, que foi que a gente fechou. Depois da conclusão, regras BNT para o seu artigo científico. Uma das etapas mais importantes de aprender como escrever um artigo científico é ter muita atenção na hora de aplicar as regras da BNT. Elas são indispensáveis para validar o seu artigo e avaliar suas ideias. Veja nesta relação quais são os elementos mais importantes da BNT que você precisa aplicar no seu artigo científico. Então preste bastante atenção. Eu lembrei de um amigo meu que quando ele está alegre, o Ribinho, ele diz: preste atenção, viu? Não vou nem dizer o nome da companheira dele, porque senão todo mundo vai saber. Ele diz: preste atenção, fulano. O layout do artigo. Em geral, o layout também é definido como uma estrutura fixa. Portanto, é uma das primeiras coisas que você precisa configurar. Em geral, o layout é definido como uma coluna única, espaçamento duplo, fonte simples como Time New Home ou Arial, e tamanho da fonte deve ser sempre 12. Lá naquelas primeiras aulas, a gente falou desse assunto, que a fonte é 12, a fonte como Time New Home, ou então o Arial, e o tamanho da fonte é 12. A gente tocou muito nesse assunto, esmiuçamos em sala de aula, tá certo? Não insira imagens ou gráficos. Não é necessário nem permitido o uso de imagens dentro de um artigo científico. Caso tenha algum tipo de imagem para ilustrar suas ideias descritas, estas deverão ser anexadas no final do artigo, como arquivos separados, tá bom? Se você tiver algum tipo de imagem, alguma coisa, ou planta, aí você deve, olha como é que ela deve ser feita. Elas deverão ser anexadas no final do artigo como arquivos separados. Então, não insira imagens ou gráficos. Não é necessário nem permitido o uso de imagens dentro de um artigo científico, tá bom? Revisão. É indicado o uso de uma ferramenta de revisão para que você não perca muito tempo revendo tudo sempre que for escrevendo. Então, sempre que você for escrevendo, vai revendo logo, vai fazendo essa revisão. É indicado também que você revise cada tópico para agilizar a produção do seu artigo. Então, se você vai fazendo a revisão, é bom. Agora, um conselho também que eu dou para cada um, é que nem sempre, às vezes a gente escreve e a gente não percebe que a gente colocou algo que está bem ali nítido aos nossos olhos. A gente tem a certeza, mas a gente não consegue ver. É importante que uma outra pessoa observe também. Fulano, dá uma lida aqui para ver como é que está. Aí ele vai lá, dá uma lida e diz: olha, bem aqui tem alguma coisa. Pois faça essa anotação para depois você, logo em seguida, fazer essa revisão, tá certo? Então, na revisão ele diz: é indicado o uso de uma ferramenta de revisão para que você não perca muito tempo revendo tudo sempre que for escrevendo. É indicado também que você revise cada tópico para agilizar a produção do seu artigo, tá bom? Ferramenta essencial para escrever. A ferramenta mais indicada para a elaboração de um artigo científico é o Microsoft Word. Ele contém todas as ferramentas de edição e estruturação de um artigo. Use a numeração automática dos cabeçalhos. Tem um colega de coisa que ele chama cabeçalho. O cabeçalho, tem até uma história. Ele diz: faz o cabeçalho aí que eu assino embaixo. Então, a numeração automática dos cabeçalhos, como H1, H2 e H3, sempre que for necessário, tá bom? Aplicativos. EndNote é um aplicativo essencial para o aluno na hora de elaborar referências.
É um gerenciador de referências que ajuda a não perder muito tempo nesta etapa. Você só precisará incluir suas referências na base dos dados do EndNote e ele fará o restante do trabalho. E daí é para você guardar. Olha, eu tenho um exemplo, quando eu fui escrever a minha primeira monografia de letras, coloquei muitas referências, muitos teóricos, li muito, mas aí eu não fui colocando na ordem, e aquela montoeira de livro e artigo perto. Quando eu terminei de escrever exaustivamente, que foi 100 e poucas páginas, cadê? Para organizar, saber o que eu usei de um livro, às vezes eu não tinha marcado, aí eu não marquei naquela hora, li, aí depois você tem sempre, leu de um livro, marca a página, bota ali de lado num caderno, deixa o livro ali de lado também. E é bom depois colocar em ordem alfabética. E essa ferramenta aqui, o EndNote, ela é um aplicativo essencial para o aluno acadêmico na hora de elaborar as referências. É um gerenciador de referência que ajuda a não perder muito tempo nesta etapa. Se eu tivesse usado esse, eu não teria tido esse trabalho. Quando eu já fui fazer de história, eu já tinha esse e ficou muito fácil. Você precisará incluir suas referências na base de dados do EndNote e ele fará o restante do trabalho. Tá certo? Então, todas essas ferramentas que a gente foi falando, tocando, como aqui depois as regras da ABNT, que são necessárias, que você tem as regras. Não adianta você querer fazer um artigo científico, aí colocar a letra 14, não fazer o recuo certo, não saber nada da ABNT, porque o seu artigo com certeza vai ser reprovado. Não vai ter o sucesso daquilo que você usou na oralidade, depois foi para escrita, e deixou o seu artigo beleza, tá certo? Portanto, use as regras da BNT, depois o layout, faça tudo bacaninha aí, para que seja bem desenvolvido, tá certo? Na sequência, não insira imagens ou gráficos, tenha muito cuidado nesse ponto aí. Caso tenha algum tipo de imagem para ilustrar suas ideias descritas, estas deverão ser anexadas no final do artigo. Somente no final do artigo elas devem ser anexadas como arquivos separados. Separados, são os anexos, são os artigos separados, pós-referências, pós-tudo, lá, os agradecimentos, aí elas são os arquivos separados. Aí você deve fazer isso para que o seu artigo não sofra penalização. Entenderam? Pois é isso aí. A revisão é indicado que use uma ferramenta de revisão para que você não perca muito tempo revendo tudo sempre que for escrevendo. Tudo sempre que foi. É indicado também que você revise cada tópico para agilizar a produção do artigo. Você revisando cada tópico, aí você já vai saber. E se você vai passar para outra pessoa vai ter menos trabalho. Porque às vezes a pessoa faz, mas ele paga para um revisor, para uma pessoa que tem mais ou menos o controle da língua portuguesa, que é interessante que o artigo esteja escrito de forma correta, já que é científico, nessa hora de forma correta. Você não está defendendo aí a questão da linguística, né? Que a linguística, como eu já disse, a gente pode dizer, nós fomos, mas a gente entende que a gente foi, né? Então, portanto, nessa hora aí não vai caber. Então, é importante que você faça logo essa revisão e deixe tudo bacana, tudo beleza, tá certo? Ferramenta essencial para escrever. A ferramenta mais indicada para a elaboração de um artigo científico é o Microsoft Word. Ele contém todas as formas de edição, estruturação de um artigo. Já falei isso antes. Você deve usar a numeração automática, cabeçalho, como H1, H2, H3, sempre que for necessário, tá bom? Portanto, a gente chegou aí ao final dessa nossa aula. Tivemos todos
os assuntos. Portanto, a gente se encontra no chat já já.